Estamos chegando para o nosso terceiro episódio dos Imparáveis. Nosso podcast que conta a história de pessoas que, através de um sentimento, do amor, por correr, por uma prática que faz tão bem, têm contado histórias aqui, têm inspirado tantas outras pessoas que acompanham, não apenas no nosso canal, mas em tudo que rege esse universo, esse mundo. Eu recebo hoje aqui o Valdemir, que gostaria que inicialmente agradecer a tua presença aqui, Valdemir. A gente sabe que a gente tem que se organizar, né, de vez em quando para dar aquela brecada em tudo que a gente faz e naquela correria do dia a dia, mas é um prazer tê-lo aqui. Queria que tu fizesse uma breve apresentação, porque por trás de todo o corredor tem um profissional liberal, tem um médico, tem uma pessoa que realiza trabalho na prestação de serviços, tem comunicadores, né? Queria que você contasse, tem músicos, queria que você contasse um pouquinho, fizesse uma rápida apresentação para a gente entrar aí nesse universo que a gente tem, que tanto nos motiva. Seja bem-vindo. Ok, fico imensamente feliz, grato aí pela oportunidade, pelo convite. Estou feliz demais em estar aqui e poder compartilhar uma das paixões que eu tenho, né? Eu sou corretor de imóveis, tenho a minha profissão, mas consigo conciliar aí com família, trabalho, consigo incluir aí uma rotina bem bacana, bem desafiadora dentro da corrida. Hoje eu faz 9 anos que eu faço 9 anos. corrida, são 9 anos, comecei aí com 30 anos. E se você me perguntar, mas o porquê, por que que tu faz isso? Qual o motivo? Qual o motivo? Se tivesse que resumir, então, em uma palavra, seria saúde. Saúde. Então, quando eu cheguei aos 30 anos, foi quando eu tive despertei o desejo de fazer um exame médico. Até então, nem sabia o que era maratona. E aí, porque depois dos 20 anos, nosso metabolismo fica menos acelerado e começamos a ganhar peso. Então, com 20 anos eu tinha 60 quilos, com 30, 75. Então, ali eu, caramba, como é que vai ser daqui para frente, né? E aí foi quando eu fiz 30 anos no mês de janeiro, em março, fevereiro para março, eu visitei o médico e fiz um check-up. E aí? E aí o médico disse, cara, tu tá um pouquinho acima do peso, mas eu vou te dar uma dica. Vai se exercitar. Atividade física. Atividade física. Porque até então, Fernando, eu fazia eventualmente, né, uma partida de futebol, uma lá de vez em quando. Que é comum, né? Essa semana eu estava lendo uma matéria que diz que 47% dos brasileiros são sedentários. Eu acho que até mais. Eu também, eu tenho até um dado interessante para a gente estar trazendo futuramente como uma pauta. Eu acho que até mais. Mas tu imagina só, será que, vamos dizer então, 47%, essas pessoas têm saúde? Tu vai dizer, pá, não tem a metade da população doente, mas não significa que tenham saúde. A longo prazo. Muitas pessoas estão a uma vírgula, a um passo de ficarem doentes. Então é uma questão assim, falta também incentivos talvez para essa parte da população que não está doente, mas também não tem saúde, de sair do sedentarismo, fazer uma atividade física, cuidar da alimentação, cuidar do sono e tudo mais e ter uma saúde melhor. É inevitável que a gente chegue lá aos 70, 80, 90 anos, mas a forma que vamos chegar lá depende das nossas escolhas hoje. E você puxou um gancho que eu acho que é muito interessante. Nós conversamos com o nosso querido Zé, com o Genir, conversamos com a Mari, a respeito da importância da atividade física. Nós vamos chegar lá na tua trajetória como corretor. Você já falou, trouxe um dado extremamente interessante e provocativo, né? Que é a questão do sedentarismo. Essa questão esse despertar que a gente tem, né? É claro que o que está à nossa volta, as pessoas que a gente gosta, que a gente admira, que a gente convive, muitas vezes elas são a válvula propulsora para que a gente mude, né? Dê um giro total na nossa vida e mude a atitude. A questão de pensar em uma qualidade de vida melhor através da atividade física é uma decisão
Por que é uma decisão tão difícil para as pessoas? Por que a atividade física, muitas vezes, na sua opinião pessoal, ela parece que muitas vezes é um monstro, né? Parece que você tem que revirar um monte de coisa, tem que sofrer, enfim. Por que essa dificuldade dessa decisão, na sua opinião? Eu vejo assim, ó, antigamente as pessoas elas eram meio que obrigadas, né, a Tem que fazer. fazer a própria atividade profissional. Ficava assim no campo e tudo mais, 100, 200, 300 anos atrás, como é que as pessoas viviam na época, né? Não tinha a tecnologia que temos hoje. Então, aos poucos, nós fomos ficando cada vez mais parados e hoje passamos 8, 9 horas, 10 horas atrás de uma mesa de computador. A pandemia até empurrou mais pessoas para o home office, levanta de pijama mesmo, vai trabalhar ali com o seu note e ali fica. Sai da cama para a sala. É da nossa natureza querer guardar energia, economizar energia. Por isso que é difícil você começar. Alguém vai dizer... domingo, 6 da manhã, que delícia, levantar e fazer 20, 30 quilômetros correndo. Não é fácil realmente. Não. Não é fácil realmente, é uma luta enorme, né? Mas aí você tem que dizer, eu vou fazer esse negócio, tem que fazer, eu vou fazer e pronto, né? Determinado. Tem que ter determinação, né? Senão tu não sai do lugar. Os anos vão passando e porque eu vejo assim, ó, de todas as atividades físicas, a corrida é que está mais próxima à nossa natureza. Uma criança, a primeira coisa que ela aprende quando correr. Ela começa a gatinhar, começa a caminhar e começa a correr, né? Então, isso é da nossa natureza. Nós nascemos, eu digo assim, a gente nasceu para correr. Quando nós estamos fazendo, o corpo libera endorfina. Eu escutei inúmeras pessoas dizer assim, ó, eu estava em casa lá, deitado no sofá. Com preguiça. Com preguiça. Aí fui fazer uma corridinha, voltei, fiz mais um monte de atividade. Disposição. Deu aquela disposição, né? Pô, então não para. Segue, vai no outro dia, dá um dia de descanso, outro dia vai de novo. Porque eu vejo assim, para a saúde, 4 vezes na semana, 3 a 4 vezes na semana, 40 minutos, já é suficiente. Olha só. Já vai dar uma guinada. Já não é... tem que ser um maratonista para tu ter uma saúde melhor. Não é aí. Né? Aí é outro ponto que eu posso comentar depois. Mas assim, 40 minutos, 4 vezes na semana... Acontece que a atividade física, ela não as pessoas não têm como prioridade. Eu vou dar um exemplo. Vem muita coisa na frente. Você tem seu carro, você coloca o melhor combustível, o melhor óleo, leva ela no melhor mecânico, melhor tudo. E o bem mais precioso que nós temos, que é o nosso corpo, ao qual habitamos nele. Que é a pecinha que está atrás do volante. Exatamente. Então, assim, a prioridade. Você vai ver idosos de 70 a 80 anos no Japão, às 7 horas da manhã, em praça, parques, pista de atletismo, correndo, lá nos parques, se exercitando, se alongando. E você vai ver idosos no Brasil, com 70, 80 anos, às 7 horas da manhã, saindo de um posto de saúde com uma sacola cheia de remédios. Isso é cultural. Nós temos que mudar, ensinar nossos filhos, incentivar nossos filhos desde cedo, a praticarem atividade física. Tem que ser cultural. Cultural. É uma mudança. Uma mudança. As pessoas estão paradas. Trabalho 8, 10 horas atrás aqui numa mesa de computador. Aí cheguei, tá tudo certo. Cheguei em casa, tô cansado, vou deitar no sofá, vou tomar uma Coca-Cola, um refrigerante, não, um salgadinho, vou comer um salgadinho e vou deitar aqui no sofá porque eu tô cansado. Será que é isso que o teu corpo precisa? Será que é isso que o teu corpo quer? Aparentemente, né? Só tá na zona de conforto, né? Parece que tá sempre melhor. Exatamente. Falamos desse gancho inicial, que eu acho que é importante, porque eu tenho ouvido alguns relatos de pessoas que ainda não estiveram conosco aqui, que estarão, mas que aqui ela toma aquela decisão. Começa a praticar a corrida, começa com um dia, começa com 2, com 3, e concordo contigo. 4 vezes, né, a pessoa já começa a ter uma mudança em diversas coisas, é só estar atenta para saber como a vida muda. Aí tu vai no seu médico, como você foi aquela oportunidade, ele olhou teus exames, passou um tempo, novo check-up, ele pega, geralmente eles têm um histórico. Opa, o que tu tá fazendo aí que a coisa já melhorou tanto? Esse é uma satisfação pessoal quando isso acontece, né? Claro. Eu adotei o mês de março daí, a partir de... Esse é o mês. Não é abril, vai ser março. Março eu vou lá ao médico e vou fazer os exames.
Porque justamente isso, eu olho com março do ano passado, como é que foi, de 2 anos atrás, como é que foi, e é tão legal você ouvir do médico, cara, tá tudo certo, seus exames. Isso aí é Isso é uma vitória. uma vitória. Tu olha ali, caramba, então o que eu tô fazendo tá dando resultado aqui. Então eu não posso baixar a guarda. Fazer exercício só no verão, né? Então, Correr atrás do prejuízo em pouco tempo, né? Exatamente. Tem um outro dado que eu acho interessante também, que depois dos 30, depois dos 20 anos, nosso metabolismo é menos acelerado e engordamos, claro. Se não praticar atividade física, É vamos natural, engordar, né? natural. Depois dos 30, começamos a perder massa muscular. A cada década perdemos, em média, 15%. Então, uma pessoa com 60 anos, que ela nunca fez exercício físico, ela perdeu 45% de massa muscular. Vai estar extremamente debilitado. Debilitado. E aí vem outros problemas. Diabetes. Então, assim, você que está vendo, 3 a 4 vezes na semana. Nós temos 7 dias de 24 horas. Você vai tirar 4 dias na semana. 2 dias você vai fazer ali 20 minutos de corrida, mais uns 40 de academia, vai fazer um reforço. Mais uns 2 dias você vai fazer uma corrida no ecoparque, no Verdão, alguma coisa para sua saúde vai estar excelente. É uma poupança, né? A melhor poupança que existe. É uma poupança porque possivelmente você vai estar fazendo o seu check-up, que tem que fazer, a gente incentiva que a gente sempre consiga atuar na prevenção do que na emergência. Exatamente. Né? Você vai estar economizando uma série de situações e todo o valor que é investido em saúde, ele na verdade, ele não é um gasto, ele é um investimento. Agora a gente está falando algumas situações que são para você que está nos acompanhando, né? Que se você seguir 50% que a gente está falando aqui, já vai ter uma melhora na sua qualidade de vida. Mas, Valdemiro, eu quero falar do seu primeiro contato com a corrida. De repente, a primeira prova que eu tava conversando com o Zé ontem, comecei a dar risada, porque quando eu lembro a história que ele conta, que a primeira prova dele foi na IFAP, que ele, até com tênis de futebol, ele correu, né? E aí é toda uma resenha que você pode acompanhar no nosso primeiro episódio. Dá uma pausa. Se gerou curiosidade, dá aquela pausa aqui e vai lá no primeiro episódio que tem essa história interessante. Mas como é que foi o seu contato, a sua primeira prova? Conta um pouquinho aí quando você mergulhou nesse universo da corrida. Tem uma frase que eu acho legal que diz assim, que todo mundo que come precisa fazer exercício físico, né? Só para completar essa primeira parte. Então eu saio do médico lá quando ele diz o seguinte, cara, 4 vezes na semana, vai fazer alguma atividade, vai fazer alguma coisa. Mas vai. A corrida é fácil porque o investimento é barato. Você basta um par de tênis. Para começar, tô falando, né? Depois tu vai evoluindo, né? Mas, tô aqui em casa, a bicicleta, precisa da bike, precisa de um equipamento a mais. A corrida, tu colocou um par de tênis e foi. Então eu comecei assim, então já que o médico mandou, eu vou fazer, né? Antes que a coisa piore. E foi assim, bem natural, sabe? Não foi assim, o médico disse, ou tu faz agora, ou meu amigo... Não, ele me incentivou, porque ainda não estava numa situação tão complicada. Né? Ainda era prevenção. Isso, então para qualquer pessoa que eu digo, a primeira coisa, vá no médico. Né? O médico é que vai te dizer. Então, vai fazer. Eu coloquei o meu par de tênis. Eu lembro que no começo, nem um calção de corrida, eu usava um calção de futebol, assim, né? E comecei assim, vou caminhar. A coisa que eu mais escuto, Fernando, é assim. A distância. Eu não consigo, eu mais escuto das pessoas, eu não consigo correr uma quadra. Mas tu já experimentou? Já tentou? Já tentou? Então, assim, mais ou menos foi assim, né? Eu comecei correndo uma quadra, caminho uma quadra, corre outra quadra. Isso era março daquele ano, né? E foi indo, veio março, veio abril e eu vi que eu me sentia melhor depois. E consegui manter essa rotina, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. E foi indo, e foi indo. E eu sempre fui muito competitivo, né? Comigo mesmo. Então eu dizia, se semana passada eu caminhei... Ficava se provocando. Se semana passada eu caminhei naquela subida, então acho que hoje eu vou tentar não caminhar naquela subidinha ali, né? Vou correr. Daqui um mês, aquela subida um pouco mais forte, eu vou tentar subir aquela lá. E foi evoluindo nesse sentido. Até que um dia eu consegui correr aí uns 10 quilômetros, meu Deus, né? Mas a mudança, eu entro na corrida mais ou menos no mês de outubro daquele ano, quando eu estou na avenida correndo e eu vejo um outdoor. Circuitos de corrida Unimed. Venha se desafiar. Distância 5, 10 e 21 quilômetros. Mas que negócio legal esse. Ali mudou a minha vida.
Eu me inscrevo, digo, vou fazer uma corrida, vou fazer uma prova, né? Me inscrevo, vou treinando, nem sabia direito como é que funcionava, não tinha orientação de ninguém, né? Ia E conforme é, ia no teu sentimento, é. na tua batida. Mas eu fiz uma coisa certa mesmo sem saber. Eu me inscrevi no 5 e fiquei no 5 por um ano, para depois querer mudar a distância. Porque assim, você que está parado, nosso corpo ele é perfeito para correr. Só que nós paramos os últimos 30, 40 anos, não sei qual a sua idade, parados. Então eu não posso hoje para amanhã querer correr 20, 30 quilômetros. Não, o primeiro ano é adaptação. O nosso corpo vai se adaptar. O ser vivo mais preparado para correr nós, seres humanos. Nós podemos correr por 200, 300, 500 quilômetros por dia. É o processo natural. Mas tu tem que começar devagar. Não ter pressa. Uma vez, eu não sei se eu li em algum lugar, alguém que me falou mais ou menos assim, tu quer correr por um ano ou pro resto da vida? Eu quero correr pro resto da vida, então não tenha pressa. Vai devagar, né? Então eu lembro bem daquele dia, Fernando, termina a prova de 5 quilômetros, eu sofri pra caramba, peguei minha medalha, coloquei no peito. Pegou subida. Na avenida aqui não tem. Cheguei ali, era a largada no Eco Park ali, né? Fiquei ali observando o pessoal chegar dos 5 quilômetros, os mais últimos, depois o pessoal dos 10, e algo começou a me chamar a atenção demais, assim, na corrida, que foi... Eu via as pessoas, elas olhavam para o relógio, elas comemoravam, elas vibravam. Eu falei, opa. O fulano foi o último e chegou vibrando, comemorando. É porque eu aprendi naquele dia que a competição não é eu contra você, é eu contra eu mesmo. Eu ser melhor do que fui na última prova, eu ser melhor do que fui ontem. Não me interessa se você chegou ou não na minha frente. Eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. E eu vi isso naquele dia, as pessoas comemorando o seu resultado. E é o que vai fazer você evoluir. Exatamente. E aí, depois veio a distância dos 21 quilômetros, o pessoal chegando, caramba, nessa altimetria, nesse sobe e desce aqui de Chapecó, eu corri 21 quilômetros em dezembro, nesse calor. Mas eu vi aquelas pessoas vibrando, comemorando quando cruzavam a linha de chegada, não importava a colocação, aquela medalha no peito, assim, e aquilo, naquele dia, eu disse, é isso que eu quero para mim. E um dia eu vou fazer 21 quilômetros. Essa foi algo que tu viu e traçou como um objetivo. Então, eu escuto as pessoas às vezes dizer o seguinte, eu não vou me inscrever numa prova porque vai ficar feio, eu vou caminhar um monte. Não é assim. Se inscreve na distância menor que tiver. Pode ser nos 5 quilômetros. Se tiver 3, vai nos 3. Porque aquela energia vai contagiar você. Vai ter muitas pessoas, até às vezes piores que você, que vão caminhar ainda mais do que você. Mas não liga para os outros. Porque ali está cada um pensando em si, em dar o seu melhor. E ali você vai se contagiar e não vai parar mais. Eu acho que isso é um ponto interessante da maneira que você falou, Valdemir, pelo fato de uma questão, são objetivos pessoais, são objetivos de vida através do esporte, né? Então você vai traçando e o mais interessante nessa situação é que você vai conhecendo os seus limites e ao mesmo tempo através de uma disciplina você vai conseguindo superar eles. Sim. E essa satisfação pessoal é isso que a gente quer passar para você que está nos acompanhando e compartilhando um pouco da experiência do Valdemir. Aí chega, depois que você toma essa decisão, diz, não, é isso que eu quero. Para mim, enfim, você possivelmente... Aí começa aquela situação, porque assim, muitas vezes as pessoas começam a correr, daí corre. Aí, ou assim, ou é 8 ou é 80, né? Não corria nunca, de repente passa a correr todo dia, né? Aí você tem que tomar um cuidado e dizer assim, bom, chega um momento que a gente tem que... Eu quero isso para mim, eu preciso estruturar, então, a minha rotina. Né? Como eu falei, não é 8, não é 80. Porque uma situação que vai vir e é natural são as dores. Em um grau, assim, infelizmente, a questão da lesão, ela faz parte, né? Então, como contrabalancear isso? Né? Falamos dessa tua experiência, mas, assim, para a gente chegar um pouquinho mais além... Porque o Valdemir, das competições que nós temos aqui, Chapecó tem atraído cada vez mais participantes de outras cidades e a nossa região, eu
estava acompanhando, nós temos um circuito do Contestado que já tem uma integração que é muito mais do que regional, né? Muitas pessoas participam, enfim, a gente vê um número bem interessante de pessoas e também um número interessante de realização de provas. Mas existe um momento de você, da mesma maneira que a gente se organiza no nosso dia a dia, em outras tarefas e atribuições, enfim, nós temos essa situação, Valdemir, que é a questão de você conseguir aí organizar a sua rotina. Aí vem mais coisa, né? Aí vem aquilo que você falou. Primeiramente, botava um calção de futebol e perna para que te quero aí. Conta um pouquinho mais como é você, o preço de você ter uma rotina planejada, né? Os acessórios necessários, enfim. Fala um pouquinho mais quando você mergulha, você toma essa decisão, tem contato com as primeiras provas, contato com experiência, mas de repente não. Eu preciso aqui organizar aqui a minha rotina e tem algumas situações que vão me ajudar a crescer e também vão ajudar que eu evite a questão das lesões, que acho que é o maior medo de quem pratica corrida e outros esportes também, né? Eu falei antes que a gente não pode ter pressa na evolução, é justamente para o nosso corpo ir se adaptando, né? Ele demora um tempo, ele vai se adaptar, mas ele demora um tempo, né, para ir entendendo, né? Ele vai aumentando sua carga. Imagina uma pessoa que ficou 20 anos sem fazer uma atividade física, de repente vai correr 100 km por semana. É lógico que vai se machucar. Então, assim, primeiro ano não tenha pressa. Faça 5 quilômetros no domingo, 5 na terça, 5 na quinta. Tu não vai se lesionar. É muito difícil tu vai ter algum tipo de lesão. Porque tu começou devagar. Hoje eu tô mais cansado, faz uma caminhada. Vai respeitando também seu corpo, né? Ele dá sinais, né? Ele vai dar sinais. Então, como é que foi? Esse primeiro ano, para mim, foi isso, né? Foi provas de 5 quilômetros. Então, no segundo ano... E olha que eu não tinha nenhuma orientação. Hoje, né, nós temos aí, tem a própria assessoria aí, né, os Imparáveis, né, o Zé aí e próprios outros colegas do grupo que também a gente troca essas experiências. Mas, assim, começa devagar. No segundo ano, eu disse, caramba, agora é a hora de eu evoluir. Mesmo sem ter uma orientação, eu fiz o que é certo. E evoluindo aos poucos. Tu se desafiar, mas colocar o seguinte... Porque quando eu entro no segundo ano de corrida, ali cada vez foi me despertando mais o interesse em buscar informações sobre isso. E ali eu já começava a estudar sobre distâncias maiores, né? Meia maratona, que é que tem em Chapecó, e maratona já começava a estudar. E eu vi lá em algum artigo que eu li que maratona só se faz, o recomendado, né? Depois de 5 anos de corrida. É o recomendado. Mas fulano fez uma maratona no primeiro ano. Cada pessoa tem... Assim, tu tem que respeitar. Né? Pode ser que o outro fez e deu certo, não teve nenhum problema, mas não significa que tu tem que fazer, né? Pode ser uma exceção, Tu tem que se conhecer, né? Então, ali eu li que 5 anos para fazer a primeira maratona. Então, ali eu coloquei, então com 5 anos eu vou fazer. Então, são mais... Já estava passando um ano, são mais 4 de evolução. Então, o segundo ano eu fiz provas de 10 quilômetros. Sofrido. Comecei a correr daí Chapecó, Xanxerê, comecei nas cidades próximas. E na medida que eu fui lendo, fui ver a importância de ter um tênis um pouquinho melhor para cada tipo de piso que a gente vai correr no interior, um pouquinho mais de amortecimento. Enfim, um dia de prova para o tênis. Tem um limite, né, de distância que tu vai treinar, daí tu tem que trocar, de tu usar um dia, outro dia tu vai usar outro, para não usar sempre o mesmo, para prolongar a vida do tênis, não ter mais que um par, aí já vem a meia, aí tu começa a se preocupar com outros detalhes, né? Vai incrementando, já começa a ler, aí se tu consegue consultar nutricionista, já vai ver que é importante você cuidar também da tua alimentação, o que tu come antes, depois, e o que tu come na noite anterior, se tu vai fazer um longão, aqui a gente faz longão, eu faço domingo de manhã, o que eu vou comer no sábado à noite. Faz diferença a alimentação? Faz toda a diferença, né? Comer uma feijoada aí no sábado à noite. Quando bater uma certa distância. O domingo cedo, por exemplo, tem pessoas que não comem nada e saem correr, né? Ou durante a semana, enfim. Vai fazer seu treino com o estômago vazio. Eu não consigo. Mas eu comendo 1 hora antes o meu lanche, por exemplo, se eu vou treinar, hoje eu tenho tiros de 1.000 metros, né? Às 7 horas eu vou fazer. Então, ali por 5h30 eu vou comer, 7 horas posso fazer meu treino tranquilo, sem nenhum problema. O meu treino longo de domingo eu levanto às 6, como,
Às 7 eu saio, não tenho nenhum tipo de problema também, né? Então, aos poucos, tu vai começando a estudar tudo isso e tal, e à medida que tu vai aumentando as distâncias, vai aumentando também os detalhes que você tem que cuidar. Um simples treino, um longão de 15, 20 quilômetros, que tu vai fazer lá pelo segundo, terceiro ano de corrida já. Até 15 quilômetros, para mim, é uma forma de o que eu tenho que levar para consumir durante 18, 20, 25, 30 quilômetros, já muda totalmente, né? O tanto de água que se leva. Daí a gente já compra um relógio GPS legal, né? Para treinar. Aí já vem lá uma cinta de hidratação, uma mochila de hidratação, daí tu vai evoluindo, né? O negócio é bacana por causa disso. Então eu vejo assim, se você tiver calma, tiver paciência, o risco de lesão vai diminuir. Mas vai chegar. Como é que foi a tua primeira lesão? Na verdade, se teve. Quando, né? Não, mas eu tive diversas, né? A nossa vida de corredor é uma vida cheia de recomeços. Né? Porque à medida que tu vai entrar no mundo de provas longas, de maratonas, quando tu entra no nível assim de competição, eu tô no meio, né? Não sou atleta profissional, eu tenho a minha profissão, e não sou aquele que faz de vez em quando, né? Eu estou no meio termo, sou um amador dedicado. Eu corro bastante, né? Então, eu tenho um risco de lesão. Então, a minha vida é cheia de recomeços. A primeira lesão que eu tenho, e aí vem um ponto bem importante, mais ou menos no terceiro para o quarto ano ali. Que tu já está se aproximando do objetivo. Né? Eu já estava fazendo provas de meia maratona ali. Provas de 21 quilômetros, que não tem... aliás, até meia maratona tem em Chapecó, acima disso que não tem. Então, ali eu inventei de um ano fazer 2 meia maratona num período de 15 dias. Curto. 2 provas, né? Um domingo, pulei outro, fiz o outro. Ali eu tive uma lesão na panturrilha. Ali eu conheci o Genir. Ali o Genir começou a me dar umas dicas. Ele disse, cara, tu não faz 2 provas de meia maratona em 15 dias, cara. Tu tinha que ter feito 10 aqui, descansado e fazer os 21 lá. Planejando. Então, ali eu comecei a ver a importância de tu ter alguém para te ajudar. Chapecó tem diversas assessorias, mas vamos puxar para o nosso aqui, claro. Né? Dos Imparáveis aqui, um grupo show de bola, né? E aí é importante você começar a ter uma orientação de alguém que estudou, que já tem experiência, para te colocar no caminho certo, né? Então, ali foi a primeira lesão que eu tive. Não foi grave, mas que me atrapalhou na prova lá em Balneário, que fui fazer uma meia maratona lá, me acabou com a prova. Em quilômetro? Qual quilômetro, mais ou menos? Na verdade, eu larguei sentindo um pouco, né? Mas me atrapalhou a segunda metade da prova inteira. Conseguiu concluir? Consegui concluir ela. Tive problema com tênis também. Então, no tempo, assim, a gente começa... A sequência, enfim, a caminhada vai ensinando. Né? Vai ensinando. Você vai aprender. Teu tênis, melhor tênis que tu não vai estrear um tênis no dia de prova, tu vai usar ele em treino. Vai bater. Acontece que no dia da prova tava um calor do caramba e eu me molhei bastante, sabe? E a água foi descendo, foi molhando os tênis e as palmilhas viraram dentro do tênis. Aí, meu amigo. E aí a panturrilha doendo, as 2 palmilhas viraram para fora, assim. Então, opa, esse tênis não posso usar. E aí até que eu achei um tênis que nunca me incomodou. E que eu uso... É o da sorte. Eu só troco pelo modelo, sempre anterior, para não gastar tanto, né? Mas eu sempre fui trocando ele, mas mantendo aquele mesmo modelo, né? Aí agora tem um tênis que eu gosto de fazer provas curtas, de 5 e 10 quilômetros, e tenho um da Mizuno, que eu acabo usando sempre para provas longas, né? De 21, 42 quilômetros. Então, depois desse momento, comecei a ter mais uma orientação, comecei a buscar, porque eu tinha dali 2 anos, então, uma maratona. Porque estava no planejamento. No 5º ano, fazia maratona. Ali é que a porca torceu o rabo, ali que eu tive um problema grave. Mas não digo que foi, assim, uma lesão, foi um acidente, vou dizer assim. Para treinar, para provas de 5 quilômetros, 30, 40 por semana de treino, tu vai fazer tranquilo. Qual que é a característica desse tipo de distância? 5 e 10. Tu vai dobrar a distância, né? Então, tu já tem que treinar em mais de 50 por semana para você fazer uma prova boa de 10 quilômetros. Então, já aumenta um pouquinho o risco de lesão, né?
20 quilômetros, 20 meia maratona, 21 quilômetros, tu já tem que estar treinando em seus 80 quilômetros por semana, mais ou menos, né? E maratona, então, passa de 100 por semana, né? Então, veio o ano de 2017, eu começo o processo para me tornar maratonista. A maratona tem 42.195 metros. Ela não tem aqui em Chapecó, ela tem mais nas capitais, né? Tem Floripa, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Nosso São terreno Paulo. aqui, até hoje nós não tivemos ainda uma maratona de Não. Chapecó, né? Até estava ouvindo algumas pessoas opinarem sobre, de repente, pelo terreno, pela forma, né? Pelas distâncias de Chapecó e a dificuldade que se coloca, muitas vezes poderia não atrair a atenção de muitas pessoas para você realizar, né? A última que teve em Florianópolis reuniu 14 mil pessoas. Entre todas as distâncias deu isso. Mas é uma meta aí de quem gosta do esporte e vem em Chapecó. Eu né? acho que seria uma experiência bacana. Mas você veja bem, ó. É sempre dobrando as distâncias, né? Dos 5 tu vai para os 10 porque não tem 7,5. Dos 10 tu vai para os 21 porque não tem 15. É uma prova muito famosa que as pessoas se confundem com maratona, é a São Silvestre. São Silvestre é 15 quilômetros, né? Não é maratona, são 15 quilômetros. Mas poderia ter mais provas de 15, porque do 10 tu vai direto para 21. Tu podia fazer alguma de 15 no meio, né? E dos 21 é pior, porque daí tu dobra 42, não tem provas de 30 quilômetros, né? Então, tu tem que estar bem preparado nos 21 antes de fazer 42. Né? Por isso que são 5 anos de preparação. Aí. Vai atingindo etapas. Aí tu vai chegar no terceiro para quarto ano com 21, para no quinto ano tu fazer os 42, porque tu vai dobrar a distância. Tem que fazer uma... E aí eu começo em janeiro. E fazer uma maratona, e eu vou explicar o porquê, seria uma coisa que eu indicaria para qualquer pessoa desse planeta. Isso é algo que eu acho que é a primeira vez que a gente toca nessa perspectiva, porque assim, você olha ali e tu trouxe um ponto muito importante, a questão da distância da São Silvestre, porque para muita gente a São Silvestre é uma maratona, mas na verdade a distância ela é totalmente diferente. Mas explica para nós, porque parece uma coisa assim tão distante, mas assim eu vejo cada vez mais na convivência com as pessoas que escolheram a corrida, que a maratona passa assim um objetivo e ao mesmo tempo quando as pessoas realizam, se preparam, realizam e aí depois de realizar existe uma satisfação muito grande. E você está pegando num gancho aí que recomenda isso, que nem entendeu o porquê. Eu vou tentar passar traduzir como é que foi essa experiência para mim. Porque o primeiro ano, então, eu começo com esses treinos exaustivos, né, de 100, 110 km por semana, vem em janeiro inteiro, fevereiro inteiro, março, abril, maio, a prova era em junho, em Porto Alegre. No inverno. Faltando 33 dias para a maratona, eu estou num treino de 35 quilômetros lá em Erval, aqueles chatão lá. E no quilômetro 11, eu estava muito bem. A preparação, sabe, faltando 30 dias, tu tá acabado, né? Mas assim, a coisa estava encaixada, falta só um mês. E faltando um mês, ele é bem polimento, né? Ele começa gradativamente a diminuir as distâncias semanais, aumentar a intensidade para tu ganhar um pouco de velocidade, mas começa a diminuir gradativamente os volumes até a última semana, quando é descanso e vem a prova. Então, basicamente, eu teria mais 3 semanas de treino, né? Lá no quilômetro 11, eu viro o meu pé num buraco, correndo. Que é o inimigo. E fraturou no lado. Eu fraturei o pé, faltando 33 dias para a Maratona de Porto Alegre. Eu fraturei o pé. Então, não, uma lesão, não dá para dizer que foi uma lesão, mas um acidente, né? Virou uma bola o pé. E eu estava a 11 quilômetros do carro, até eu voltar no carro, voltar para casa. E aquela frustração gigante, né? Tem muita coisa na cabeça, né? Na hora eu não sabia o que era, né? Eu virei o pé, pronto, né? No outro dia eu fui no médico, ele olhou para mim, tua maratona daqui 32 dias, né? Acho que não vai dar. Eu já saí do médico com a bota e com a muleta, né? Então fui para o hospital fazer o exame lá e constatou, né? Quebrado, bem no lado do pé, assim. E aí, como é que fica, né, tua cabeça ali? 5 meses de treino para aquele objetivo de se tornar maratonista, de fazer parte do 0,05% da população mundial que consegue correr 42 É um quilômetros. exemplo de frustração clássico que tu tá trazendo aqui. E toda
Nesse tempo aí, até hoje, eu acho que a próxima tentativa, que vai ser o ano que vem, aliás, eu fiz a maratona em 2018, eu vou chegar lá. Mas para a próxima tentativa, o ano que vem, eu vou ter uma estratégia que eu aprendi nesse tempo. Na nossa cabeça, tudo que tu vai fazer, que é grande, que é grandioso, que você quer muito, vai vir um lado negativo. E vai dizer para você que você não consegue. E eu li uma técnica mais ou menos assim. Vamos imaginar que na tua cabeça tem um bonequinho que te julga. E aí você vai colocar o nome dele, então, de julgador. E ele vai dizer, Fernando, você é louco, cara. Pra que correr 42 quilômetros? O que tu tá fazendo? E ele apareceu ali nesse momento. Cara, você podia estar fazendo 5, 10 quilômetros. Pra que fazer 42 agora com o pé quebrado? Vai fazer o quê? Então, assim, foi 33 dias de muleta. 35, acho que foi. Porque passou a maratona, daí uns 3, 4 dias é que eu tirei a muleta, né? Eu tirei a bota. Aquela prova foi. Aquela prova foi. Mas uns 4, 5 meses de recuperação, porque imagina, mais de 30 dias sem colocar o pé no chão. E aí... Mas lá no fundo eu dizia, eu vou fazer de novo. Eu vou fazer. Ou seja, o julgador... É o jogador, tu vai me incomodar. Eu sabia que ele ia me incomodar muito, né? Porque daí eu termino aquele ano já fazendo provas de 5, 10 quilômetros, descanso ali na metade de dezembro e começo janeiro já com a planilha e ir para 42, que ia ser no meio do ano. Só que aí eu mudei a prova, em vez de fazer Porto Alegre, eu mudei para fazer no Rio de Janeiro. Isso era 2018. E aí, cada mês que foi passando dessa preparação, cada treino que eu ia fazer, lá vinha aquele pensamento, meu Deus, e se acontece de novo? Cuidando dos buracos agora. Cuidando dos buracos agora, né? E vai passando o tempo, faltando aí uns 30 e poucos dias, e aí, hoje também, a preparação eu vou fazer ela totalmente diferente. Eu também me descuidei, assim, no quesito... Porque a distância é muito grande, né? Então, tu tem que fazer ali um recovery, fazer uma massagem, uma recuperação. É necessário. É necessário, a distância é muito grande, o processo é doloroso demais, né? E eu me descuidei um pouquinho ali nessa reta final, também tive um monte de contraturas, meu Deus do céu, e vinha na cabeça aquele pensamento que será que vai dar? E a contratura a gente vai engolindo, né? Vai engolindo e... Aí fui sim fazer fisioterapia, soltar, mas já depois da contratura é complicado, né? E inflamatório para que te quero. Isso aí, pomada, arnica. Isolibre, aos montes, né? E chega o dia lá no dia 3 de janeiro de 2018, chegou o dia. E olha, foi... Como é que foi a noite anterior? Aí que tá, né? Eu viajei com a família para lá. A prova largava no Recreio dos Bandeirantes e terminava no Aterro do Flamengo. Agora eles mudaram o percurso lá. Mas largava, então só vai, sabe? Só vai. E junho, a temperatura média lá não é tão calor, né? Mas era um dia abafado, assim. À noite, né, quando eu fui deitar, eu dava aquele medo, aquele negócio, era o desconhecido, porque uma coisa é você treinar, outra coisa é você fazer a prova, né? Levantei às 3 da manhã, por aí, porque eu estava no Aterro do Flamengo, né, com a família. Então, todos os ônibus levavam os atletas para lá. A Rio de Janeiro, pelo menos naquele ano, era a maior... A São Silvestre é mais uma prova festiva, né? Uma prova de competição era a maior do Brasil. Não sei se agora, esse ano, como é que tá. Mas naquele ano, entre todas as distâncias, eu acho que deu 40 mil pessoas. Um negócio absurdo, né? Muita gente. Muita gente. Tudo bem que no sábado, acho que era 5 e 10, e aí no domingo era os 21 e os 42, né? Então, eu calculo aí 15, 20 mil pessoas lá nos 42. Então, tu olha pro teu lado, tu não vê pessoas ali por brincadeira. A pessoa pagou o preço para estar ali. A pessoa se preparou. A pessoa se preparou para estar ali. E faz parte daquela estatística, né? 0,002 quando eu fiz, vamos dizer que tem um pouco mais agora. E eu queria estar entre eles, né? Hoje chegou o dia. Mas a hora que eu levantei, a hora que eu acordei, veio aquele pensamento. Será que vai dar, né? E aí, só que aquele negócio, assim, lá, como em volta em volta do estádio, assim, né? Prestes a começar um jogo, aquele monte de gente, todo mundo ali só se falava em corrida, aquele negócio ali no restaurante do hotel, ali, tomando café, todo mundo... gente do mundo inteiro ali, né? E aquela energia gostosa de prova que é incrível, né? E aí eu vou para a linha da largada...
E a maratona é interessante, porque os 5 primeiros quilômetros está todo mundo ali, uau, uau, vamos lá, vamos lá, vamos lá, nos 10, nos 15, nos 20, mas aos poucos vai murchando. Vai diminuindo. Porque aos Vai ficando poucos sozinho. vai ficando sozinho. Aos poucos as pessoas vão cansando. Aos poucos as dores começam a aparecer. A maratona começa depois dos 21 quilômetros. Ela começa depois da meia. Até a primeira meia tu aqueceu, basicamente. Depois dos 21, aos poucos, o bicho começa a pegar. Aí vem os 25, os 30 e parece que Qual você que é o- não sai do chão. Qual é o ponto, assim, que parece que tá em cima de uma esteira? Assim, ó, tem eu não sei, assim, tudo que eu li até hoje, eu li e para mim foi mais ou menos igual. O quilômetro 33 é como se um muro parasse, tivesse um muro na tua frente. Por quê? Aquele momento, teu corpo inteiro dói. Naquele momento, muitas pessoas ao teu lado, perto, começam a caminhar, começam passar mal, começam a ter cãibras, começam a procurar atendimento, ir para o banheiro, sei lá. Então, entre o 32, 33, 34, nesse momento, é crucial para quem está estreando numa maratona. É como aquela árvore que vai perdendo folhas num vendaval, assim. E ali o julgador aparece e traz mais um monte de gente. Mais uma legião ali. Tu não vai aguentar. O que te custa você caminhar um pouco, você sentar? E tu sabe essas provas grandes, vem vindo ônibus lá atrás, trazendo o pessoal que, sei lá, quebrou. Tem as ambulâncias que levam o pessoal que passou mal e tal, que é natural, alguém que lesionou, enfim, né? O ônibus vem lá atrás, espera aí, tenta de novo ano que vem, né? E aí ele vai tentando negociar contigo, né? 33 E aí, tá bom. não vou, eu vim aqui para terminar esse negócio, eu vou ir até o final. E quando chega no quilômetro 35, 36, ele vê que não vai te vencer, ele começa a tentar negociar diferente. Mas caminha um pouco então, Termina né? caminhando. Termina caminhando, né? Se eu não vim aqui para caminhar esse negócio, eu não treinei 6 meses para caminhar. E chega no quilômetro 40. E chega no quilômetro 40. Quando chega no 40 ali. Como estivesse começando. Nossa, aí o que acontece? Essas provas grandes ali no 40 já começa a ter bastante gente do lado, assistindo, assim, vamos lá, e vamos lá, e vamos lá, vamos lá, e vamos lá. E eu lembro que mais ou menos no 41 e meio eu começava, tinha uma curva, eu lembro bem como se fosse agora uma curva, e lá na frente eu vi a linha de chegada. Ali eu comecei a bater no peito. Eu vou terminar, eu vou cruzar aquela linha e vou me tornar maratonista. Aí eu comecei a zombar. Você não vai me parar. E cruzei a linha de chegada. Aí você inverteu o papel. Invertiu o papel. Então, se a maratona ensina alguma coisa, sim, para nós, nos ensina a ser mais perseverante, a confiar em nós mesmos. Eu digo que eu aprendi mais sobre mim nessas 3 horas e pouco correndo nessa maratona do que em qualquer outro dia da minha vida. Eu saí de lá mais confiante em mim. Eu passei pelo processo doloroso dos 6 meses de preparação, ir lá, cruzar a linha e dizer eu sou maratonista. Que é a nossa vida, né? Que é a nossa vida. Nossa vida é cheia de recomeços. Né? Tive que recomeçar para ir lá e conseguir. Nossa vida é cheia de frustrações. A gente vai ter frustrações a vida inteira. No amor, no trabalho. A linha de transpassar a linha de chegada. Tu está traduzindo aqui um sentimento que é muito interessante e eu acho que isso é inspirador. Quando o primeiro pé passa a linha de chegada, tu passou. O que vem na tua cabeça? A primeira coisa que vem na tua cabeça? Faça um filme na cabeça. Toda dificuldade que tu passou, eu tenho uma foto assim que eu passo da linha, nossa, eu vibro demais. Porque eu extravasei ali, eu posso fazer. Nada nesse mundo. Não veio na cabeça a primeira corrida, né? Vem de tudo, né? Todo o processo, o porquê eu estava ali, o porquê eu comecei. E essa sensação de você cruzar a linha de chegada e dizer, eu sou hoje um maratonista. E nada vai me tirar isso pro resto da minha vida. Nem os buracos da vida. Posso perder a medalha, mas eu sou maratonista pro resto da vida. Então, de um ano em que eu me frustro, quebro o pé, não consigo fazer, recomeço, e no outro ano vou lá e faço, e dentro de um tempo que me colocou dentro do ranking brasileiro de maratonistas da Contrarrelógio. Então daí saiu a revista lá, meu nome. Então imagina, isso daqui para mim foi maravilhoso, né? Isso é um episódio a guardar naquela parte, aquele lugar bonito na estante. Vou voltar um pouco agora. Conta para nós aqui
e a gente já está encaminhando para o final, a gente falou que isso é rápido, né? Voa. Conta para nós aqui o primeiro pódio. Como é que foi? Foi uma. Possivelmente Nós uma prova de tínhamos. 5. Nós tínhamos na época que o circuito do Sesc. Hoje não tem mais. E eu lembro bem que eu tava com calção de futebol correndo lá, né? Fazia acho que um pouco que eu tava correndo, eu acho. E eu tenho um guri aí que corre aí, e nós ficava ali trocando posição ali, e eu, né? Caramba, será que eu sempre fui Será ruim que em dá? tudo, né? Eu sempre fui ruim em tudo. Na escola não sabia fazer nada, né? O esporte coletivo sempre foi muito ruim, né? E aí, caramba, será que eu ganhar um troféuzinho desse? E aí tinha a categoria do geral, os 3 primeiros, e tinha a categoria comerciários, né? E eu lembro que eu, né, terminei bem logo assim, segundinhos na frente dele e fiquei em terceiro na categoria comerciário que tinha aí, né? E guarda até hoje, tá lá o troféuzinho. Tem gente que não guarda, eu tenho todos lá guardadinhos, porque eu olho para cada medalha que eu tenho lá, cada troféu, eu lembro da história. Porque não é simplesmente você ir lá e pegar uma medalha, não. Tu treinou para fazer. A Maratona do Rio de Janeiro, por exemplo, eu fiz um quadro. Tá lá o quadro. E eu olho para aquela medalha e digo... E eu lembro de cada treino, do quanto que custou. O quanto custou. E depois dessa prova aí, eu fiz uma outra que foi muito bacana, que foi um jogo mental gigantesco, que foi subir a Serra do Elduraço, já em 2019. E essa é uma prova, pelo que me contaram, é o seguinte, e aí são situações, né? Além de ser uma prova extremamente difícil, ela é uma prova que até determinadas distâncias você tem que chegar num determinado tempo, né? Sim. Senão tu Tem os fica no caminho, pontos de corte, né? Essas provas grandes têm. Na verdade, eu vejo que o ponto de corte ele é bem... Tu tem que parar daí? Se você não chegar no tempo, tu embarca no ônibus, né? Mas assim, eu te digo, Fernando, que se você treinar, você não precisa se preocupar com isso. Tu vai acontece o quê? Que tem muita gente que quer aquilo que eu vou voltar a falar o que eu falei antes. Passa e marca a perna. Tu consegue fazer aquilo que você nem faz ideia. Nós, às vezes, colocamos limitações para nós, né? E nós podemos muito mais. Acontece que a gente também não pode pular etapas, nós não podemos ser imbecil, né? Nós temos que ir um passo de cada vez, mas sempre à frente, né? Acontece que tem gente que se inscreve nos 42 sem ter feito 21 direito, né? Então, esses é que tem que se preocupar com os pontos de corte. Agora, se você fez o processo certinho, se dedicou bem nos 5, depois para os 10, depois para os 21, depois para os 42, não precisa se preocupar com o ponto de corte, porque vai dar certo, porque os pontos de corte são absolutamente tranquilos. Só fica para trás quem não treinou. Tá. E conta para nós a gente fala tanto de subida, enfim, aqui. Eu tenho 2 perguntas para nós antes de nós encerrarmos. Uma é, tu sabe que o Zé é corneteiro, né? Daí ele me deu alguns elementos aqui, mas eu vou deixar que não vou deixar ele ser tão corneto, vou deixar que tu me conte um momento que seja engraçado aí nessa tua trajetória, que uma recordação que você lembre e dê risada. Mas a gente fala tanto de que muitas vezes as provas de Chapecó são um pouco mais difíceis, mais complexas, por causa que nós temos um terreno aqui que é muito acidentado. E numa prova de 5, você pega 4 subidas, né? Então, Mas eu queria que você falasse um pouco dessa prova do Rio do Rastro, porque quem passou por ela se de carro a gente já cansa, tu imagina... correndo. Eu fiz a distância deu 27 quilômetros, largando em Lauro Miller e terminando no topo da serra. No pé, né? Então, tu imagina, aí nós temos subida pra caramba aqui, né? Mas igual a serra não existe. Não existe. Então, eu deixava o carro lá naquele posto de combustível no Borman, eu descia até a ponta e voltava, né? Dava mais ou menos a distância da prova lá. Porque daí na volta eu pegava ali, acho que dava 6 quilômetros, né, subindo. Não se compara, mas pelo menos tu pega uma distância contínua, longa, né? 6 então, quilômetros subindo, né? Exatamente. Então foi ali que eu treinei várias vezes aí, rampas de 600 metros. E também, eu digo que o processo não é muito diferente do que uma maratona, porque embora a distância é menor, 15 quilômetros menos, mas tu tem uma subida, na verdade tu tem subida desde que larga lá em Lauro Miller, né? E eu, nesse dia foi bacana demais, Fernando, porque eu treinei bastante. Eu treinei pra caramba.
Tive problemas ali com dores no final, que é normal, mas eu treinei muito. Haja panturrilha. Tá louco. E eu lembro que eu larguei e as primeiras subidas já tinha gente caminhando, né? Eu pensava, caramba, a pessoa caminhando na primeira subida, quando chegar lá, né? Então, por isso que depois, quando eu tava lá em cima esperando, eu acho que eu contei uns 6 ônibus com pessoas que não passaram a tempo na linha de corte ou por outro problema e terminaram não ganharam a medalha, não terminaram a prova. Mas eu tive uma dica do Zé que foi determinante, porque assim, eu lia muitas pessoas dizer o seguinte: eu vou chegar na serra, eu vou arrebentar a serra, vou moer com a serra. Eu dizia, mas não é bem assim esse negócio, né? Eu na verdade, nem conhecia lá, não tinha ido ainda. O Janeiro chegou e disse assim: Valdemir, tu vai chegar lá, quando chegar na serra, e tu vai dizer o seguinte: tu vai fazer um acordo com a serra. Quando tu estiver chegando no pé da serra, tu vai dizer: serra, eu não vim aqui para te desafiar. Eu não consigo. Eu sou muito pequeno perto de você. Eu quero que você me ajude a chegar lá em cima. Olha, acredite se tu quiser. O que eu mais queria é chegar lá em cima, no final da prova, de cabeça erguida. Tá? Então eu me preparei, eu levei boné, luva, porque a largada lá era tarde, 4h30. E eu ia chegar lá na serra, então já escuro. Frio. Pegamos chuva, uma chuva fina, uma garoa. E eu lembro que logo que começou a serra, então ali eu fiz esse acordo com ela. Me ajuda a chegar lá em cima, eu não vim para te desafiar, eu não tenho capacidade disso. Eu quero que você me ajude a chegar lá em cima. Você é linda, serra. Tenho esse objetivo. Eu tenho esse objetivo. Quem já foi sabe que é bonito. Então uma energia aquele negócio. E aí vai escurecendo, escurece, fica frio, eu coloco minha luva, eu tava com meião, manga de compressão. E aí eu comecei a encontrar corredores lá de regatinha, com as mãos vermelhas, com as pernas vermelhinhas e ficando para trás, porque não se prepararam. Então uma prova dessa não é só treino, é planejamento, preparação para ela. E eu fui subindo. É um sofrimento que tu não faz ideia. Lá, numa altura, se foi o sinal do GPS, aí tu não sabe onde é que tu tá, porque tá totalmente escuro, é fechado, só para quem tá correndo. Algumas curvas tem os fotógrafos, então tu vê o clarão ali, né? E vai indo. Tem uma hora que eu avisto uma placa assim, né, da distância, né? Eu disse, caramba, vamos ver que distância eu tô. Faltam 5 quilômetros de semana, não acredito, não termina nunca, porque tu não sai do chão, tu não sai. E aí, tinha pego outra dica com o Genir, né, quando você não fazia curva fechadinha, porque ela é assim, né, então aí abria um pouco, né, e ainda, né. E as últimas 3 curvas, eu fiz meio que um trote assim, não aguentei, né, por uns 5 metros, depois voltei de novo, porque você correu subindo a serra, não existe, tu vai, aquela corridinha levezinha, tu não consegue fazer mais que isso, pelo menos na metade para frente, né? Mas eu consegui uma coisa que eu tinha colocado na cabeça, o último quilômetro lá em cima, né, que já é no meio que plano, vamos dizer, eu desci a lenha, eu cheguei lá correndo bem, de cabeça erguida. Mais ou menos isso, eu cruzei a linha, uau! Então eu vi ali que eu atingi meu objetivo, que eu sabia que ia sofrer, e eu sofri pra caramba, mas eu terminei de cabeça erguida. A história engraçada que você guarda dessa tua cara, caminhada, nesses anos aí praticando a corrida? Cara, assim, os erros que eu cometi, que nem essa prova de balneário que eu corri com elas, com as palmilhas segurando na mão, assim, as 2 palmilhas, porque viraram dentro do pênis, tive que parar, tirar as palmilhas, sei lá, alguma coisa nesse sentido, assim, não me veio nada na cabeça. Mas tudo é aprendizado. Valdemir, muito obrigado. A gente vai conversar mais aí, né? Tem umas histórias engraçadas aí que a gente vai compartilhando mais pra frente aí, mas eu quero agradecer a tua presença. Eu acho que a gente não esgotou nem metade numa pauta que nós tínhamos desenhado aqui, mas essa é a nossa ideia. Como a gente estivesse aqui, né? Eu estivesse indo na sua casa, você estivesse indo na minha. Os Imparáveis têm essa característica. É uma troca de experiências, como fosse uma boa conversa de amigos aí. A gente se encontra seguidamente e eu desejo poder, em outras oportunidades, sentar, compartilhar, de repente até
de situações que não estão nem desenhadas aí dentro da tua trajetória. A gente volta a conversar em uma próxima oportunidade. Dá para voltar a falar sobre os próximos desafios. Vou ano que vem fazer maratona de novo, quero buscar índice para Boston. Tenho como meta fazer a maior ultramaratona de asfalto do mundo, que é a Conrads. Então, isso tudo no tempo certo. Então, em 2 anos pretendo fazer Boston, depois mais uns 3, 4 anos para fazer a Conrads, tudo no seu tempo certo. E para finalizar, tem uma frase que eu gosto muito, que mais ou menos diz assim, ó: se mais pessoas corressem, diminuiriam os números de mortes por doenças cardíacas degenerativas, paradas cardíacas súbitas, hipertensão, obstrução das artérias, diabetes e outros males que afligem o mundo moderno. Então vamos se mexer, vamos fazer exercícios. Você vai começar, talvez não tenha como meta, eu não quero fazer maratona, eu não quero competir, tudo bem, mas se mexa. E fazer corrida, participar, queira participar. Porque eu digo, acho que 90% das pessoas, não sei se é isso, mas mais ou menos, que entram numa prova, elas não entram com o objetivo de competir, elas entram com o objetivo de participar. E você participando, tu tá adquirindo a saúde. E isso é fundamental. Como vamos chegar aos 70, 80 anos, depende das nossas escolhas hoje. É apenas o 3º episódio. Continue nos acompanhando. Em breve a gente volta aí com mais novidades para você. Os 3 episódios que nós já tivemos até aqui, extremamente interessantes, olhares diferentes, algumas situações convergentes. Até a próxima, pessoal!